Fala galera, beleza? Aqui é o professor Helder Dencati. Agora nós vamos finalizar aquela parte de acentuação gráfica, tudo bem? Antes, já esmaga o like aí, já se inscreva no canal, tenho certeza que você já se inscreveu aí, né? Dá aquela moral pra gente. Na verdade, é aquele moral, sabia disso? Sabia que a palavra moral, neste caso, é masculina? Mas isso depois a gente fala depois. Pessoal, então é o seguinte, agora a gente vai finalizar a parte de acentuação gráfica. Nós vamos entrar na parte de regras especiais, tudo bem? Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que é o seguinte, só assistir a estas videoaulas não é suficiente. Você também tem que baixar aí o material, tem um PDF aí, você vai fazer o quê? Você vai ler esse PDF, porque não dá tempo para colocar tudo, ou melhor, não é tão legal falar de tudo na aula. Então aquilo que eu acho que é uma coisa secundária, mas é importante, está no seu material. Então você baixa aí, dá uma lida e qualquer coisa você manda as perguntas, escreva aí, belezinha? Então vamos lá então falar da parte final de acentuação gráfica. Pessoal, nós temos que falar de algumas regras especiais, tudo bem? Nas outras aulas nós falamos de regras gerais. Agora vamos falar de regras especiais. A depender da sua idade, por exemplo, se você tem até 18 anos, você não vai ter muito problema com essas regras não. Mas se você tiver mais que isso, você vai ter problema. Sabe por quê? Na minha época de estudante, algumas palavrinhas eram acentuadas. Depois, essas palavras perderam o acento. Então, assim, eu aprendi até o ensino fundamental de um jeito, no ensino médio mudou. Então, a minha cabeça ficou um pouco confusa. Já não era muito inteligente e ficou muito confuso, né? Agora, para você, possivelmente, você já aprendeu da maneira certa. Então, vamos ver se é este o seu caso ou não. Então, é o seguinte, ó. Nós temos a primeira regra que se refere aos ditongos abertos. Bom, você já sabe o que é um ditongo, lembra? Que eu falei para a gente combinar agora que ditongo é quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba, cada uma com o seu som. Falei a você que essa não é a melhor definição de ditongo, mas é aquela que você pode levar para sua prova. Beleza. Essa regra especial, ela diz respeito a três ditongos abertos. Oi, eu e ei. Mais o plural, gente. Tudo que vale para o singular vale também para o plural, tá? Então, toda vez que eu tiver ditongo aberto, professor, o que é ditongo aberto? Aberto é quando é forte, gente. Oi, não é oi. Tudo bem? Oi é fechado. Oi é aberto, beleza? Este aberto tem a ver com a pronúncia, tem a ver com timbre. É oi, não é oi. É el, não é eu. Tudo bem? Isso é um ditongo aberto. O que você falaria? Por exemplo, a palavra ideia. Você acha que tem um acento aqui ou não tem? Você acha que a palavra jiboia tem acento? Heróico tem acento? Herói tem acento? Pastéis tem acento? Céu tem acento? E aí, o que você acha? Ah, professor, eu acho que sim. Eu acho que algumas têm e outras não têm. Então vamos lá, presta atenção. Estas palavras não seguem aquelas regras especiais. Não, aquelas regras especiais, elas se ocupam de outras palavras. Ou melhor, algumas palavras vão seguir o geralzão. Gente, de verdade, 80% das palavras, mais ou menos isso, tá? Ninguém vai saber ao certo. Pertencem ao grupo das acentuações das regras gerais. Isso aqui é uma exceção, tudo bem? Então, vamos lá. Ideia. Tem acento ou não tem acento? Olha, na minha época tinha, depois perdeu o acento. Ideia não tem mais acento. Ah, então quer dizer que agora eu vou falar ideia? Ah, eu tive uma ideia. Ideia. Não, você fala da mesma forma, mas não tem mais acento, não. Mas por quê? Já vou falar. Jiboia. Jiboia tem acento ou não tem? Não tem mais. Mas eu vou falar jiboia? Não, você fala normal, mas não tem mais acento. Heróico. Também não tem acento. Professor. Então quer dizer que ideia não tem acento, jiboia não tem mais acento, heróico não tem mais acento? Não, gente. Ah, então quer dizer que herói também não tem mais acento? Pior que herói tem acento. Só falar, qual que é a lógica disso, professor? Já vou te mostrar. Pastéis tem acento? Tem, pastéis tem acento. Céu tem acento? Tem acento também. Então, ó, heróico, pastéis e céu possuem acento. Mas, professor, não estou entendendo a lógica. Bom, eu destaquei para você, eu quero que você pense um pouquinho. Ó, eu destaquei para você. Conseguiu perceber alguma coisa em comum entre as palavras que têm acento e as palavras que não têm acento? Por exemplo, ó, herói, pastel e céu. Tem alguma coisa em comum, não tem? Tem, professor.
heróico, jiboia e ideia tem alguma coisa em comum também, não tem? Tem. Eu falo, professor, não estou encontrando nada, eu só estou concordando com o senhor. Gente, percebam o seguinte. Toda vez que houver essa ideia do ditongo aberto, oi, ei e el, mais o plural. O que é o plural? Ois, els e eis. Haverá acento desde que este ditongo esteja na última sílaba. Haverá acento se este ditongo estiver na última sílaba. Professor, escreva aí. Eu vou escrever, mas naquele material já está tudo certo, tá? Vamos lá. Se estiver na última sílaba, haverá acento. Então, os ditongos abertos, oi, el e ei, só recebem acento se estiverem na última sílaba. Quer dizer, então, professor, que se eles não estiverem na última sílaba, não haverá acento? Isso, muito bem. Então, se eles estiverem em outras sílabas, não haverá acento. Se estiver na última sílaba, haverá acento. Ó, separei ideia. Ideia. Ficou na última sílaba? Não, então não tem acento. Gi, boy, a. Ficou na última sílaba? Não, então não tem acento. Heróico. Ficou na última sílaba? Não, então não tem acento. Então, você começa a perceber, ó, que se não ficar na última sílaba, não haverá acento. Do contrário, se ficar na última sílaba, ó, separei herói. Herói. Última sílaba, acento. Pastéis. Última sílaba, acento. E o céu? Dá para separar céu, gente? Dá para você separar céu? Não. Céu só tem uma sílaba. Então, por analogia, a gente já vai falar que já está na última sílaba. Se só tem um, já está na última sílaba. Tudo bem? Então, ó, relembrando, os ditongos abertos serão acentuados se estiverem na última sílaba. Se não estiverem na última sílaba, nós não acentuaremos. Belezinha? Tranquilo? Às vezes para você essa regra é mais fácil, para as pessoas mais antigas isso é um pouco mais difícil, né? Então vamos lá então. Regra especial número 2, regra dos hiatos. Você se lembra daquelas terminações da aula passada? A, E, O e EM. Lembra disso? A, E, O e EM. Quando eu falei A, E, O e EM, quais vogais faltaram? Ó, A, E, O e EM. Quais vogais faltaram? Eu tenho A, E, I, O, U, certo? Quando eu escolhi A, E e U, faltaram quais vogais? O I e o U, certo? Certo. Professor, o I e o U ficaram excluídos? Inicialmente sim. Mas sabe o que aconteceu? O I e o U não foram escolhidos. Aí eles falaram, é assim, é? Vocês não vão nos escolher? Então é o seguinte, eles se juntaram e fizeram uma regra especial. É mais ou menos isso. A regra dos excluídos, que é a regra do hiato. Professor, mas o que é um hiato? Gente, hiato tem a ver com intervalo. Hiato tem a ver com espaçamento. Tipo assim, ó, nós precisamos dar um hiato. Nós precisamos dar um tempo, um afastamento. Hiato, é só você se lembrar. Hiato é um hiato. Você vai falar, não entendi nada. Presta atenção. Vamos separar aqui a palavra hiato. Vamos separar a palavra hiato? Olha cá, olha cá, olha cá, olha cá. Ó. Hiato. O hiato, gente, é como se fosse o oposto do ditongo. O ditongo, aqui em cima, ó, as vogais ficaram na mesma sílaba, cada uma com seu som, certo? Certo. O hiato, ó, cada vogal ficou em sílabas distintas. Hiato, gente, é o rompimento. Hiato é o espaçamento. Então, a regra do hiato é quando eu tenho o quê? Eu tenho vogais que são vizinhas, mas cada uma na sua casa. Tudo bem? Eu costumo fazer a seguinte comparação. O ditongo é casamento. O ditongo, duas ficam juntas para sempre. O hiato é namoro. Você fica perto, mas você dorme em casas distintas, tá? Então, o ditongo, as duas juntas, as duas vogais, na mesma sílaba, cada uma com seu som. Tudo bem? Já o hiato não. O hiato, elas ficam juntas, mas elas se separam. Ou seja, elas são vizinhas. Você namora o dia inteiro, mas cada um dorme na sua casa. Esse é o hiato. Todo hiato é um hiato. Professor, como assim? Olha lá. Coloca aqui, ó. Daqui, pera aí, gente, que saiu um pouquinho o que eu fiz aqui. Vamos lá então, ó. Se eu falar para você assim, ó. Se eu pegar a palavra, por exemplo, saúde. Vamos separar saúde? Vou pegar saúde.
Saúde. Consegue perceber que daqui para cá eu tenho hiato? Sim, ó, porque ó, as vogais são vizinhas, mas cada uma fica na sua sílaba. Saída, vamos separar a saída. Saída. Daqui para cá eu não tenho hiato? Tenho. Raul. Ou melhor, baú, né? Risca esse Raul aqui. É baú. Baú. Já vou separar para vocês aqui, ó. Baú. Se eu pegar aqui, ó, baú, cada um na sua sílaba, beleza. Faísca, faísca. Consegue perceber que eu tenho aqui, ó, o A pro I, belezinha? Belezinha. Rainha, rainha. Consegue perceber que eu tenho um hiato. Então, resumindo, gente, o que é um hiato? Hiato é quando você tem duas vogais que elas são próximas, elas são vizinhas, mas cada uma fica na sua casa, belezinha? Hiato. Lembre-se, todo hiato é um hiato, porque dentro da palavra hiato, aqui, eu já tenho aqui, ó, já tenho um hiatozinho, belezinha? Então, você já aprendeu o que é hiato. Qual que é a regra dos hiatos? A regra dos hiatos é a regra dos excluídos. Qual que é a regra dos excluídos? Aqueles que precisavam, ou seja, aqueles que faltaram. Quais são as vogais que faltaram, gente? O U e o I. Então, a língua portuguesa vai falar assim: ah, é? Vocês ficaram aí? Então vem cá, que eu vou colocar vocês em outras regras. Então tá aqui. A outra regra do hiato tá aqui. Qual que é a regra do hiato, professor? É quando I ou U e ou U forem a segunda vogal do hiato, segunda, por exemplo, ó, aqui eu tenho a primeira vogal do hiato, aqui eu tenho a segunda vogal do hiato. Aqui eu tenho a primeira, aqui eu tenho a segunda. Aqui eu tenho a primeira, aqui eu tenho a segunda. Aqui eu tenho a primeira, aqui eu vou falar de novo que aqui tem a primeira e aqui tem a segunda. Tudo bem? Então olha o que a regra diz, gente, a regra especial. Quando I ou U forem a segunda vogal do hiato, né? Desde que, aqui você vai colocar assim, ó, serão acentuadas, desde que longe de NH. Então, por exemplo, vamos tentar entender melhor isso aqui. Presta atenção aqui, ó. Saúde. O U, daqui para cá tem um hiato, certo? Certo. É a segunda vogal? É. Tem NH aqui perto? Não, então eu vou acentuar. Saída. Daqui para cá eu tenho hiato, certo? Certo. Tem NH para cá? Não. Acentua. Baú. Daqui para cá tem hiato, certo? Beleza. U é a segunda vogal. Tem NH para cá? Não. Então acentua. Ah, entendi. Tô pegando. Vamos lá. Faísca. Vamos lá. Daqui para cá, hiato. Segunda vogal é. Tem NH para cá? Não. Acentua. Agora, olha a rainha. Vou apagar tudo aqui para ficar melhor, ó. Rainha. Rainha, eu tenho hiato. Sim, porque, ó, separei. Rainha. Tranquilo. É a segunda vogal? É. Mas para cá tem NH. Quando tem NH, não tem acento. Então, rainha é sem acento. Então, vamos ler de novo. Quando I ou U forem a segunda vogal do hiato, serão acentuadas, desde que longe de NH. Tudo bem? Essa parte é um pouco chatinha, eu concordo com você, mas é muito importante. Professor, mas é só isso aí? Não, existem mais duas observações, mas eu não vou falar no vídeo, você vai ler aí no PDF que a gente separou para vocês, tudo bem? Vamos lá agora para as duas últimas regras, bora lá. Acentos diferenciais e facultativos. Leia esta frase para mim, por favor. O que você entende dessa frase? Melissa pode pôr você na forma ou na forma. E aí, o que você entende? Ficou na dúvida? Por exemplo, está dizendo que a Melissa pode no presente ou ela pôde no passado? Pode ou pôde? Por é tipo assim, ela pode por mim ou me colocar na forma ou na forma? Ficou um pouquinho de dúvida? Então vamos lá, presta atenção. O que a língua portuguesa fala? A língua portuguesa fala que para diferenciar este pode, que é o presente, do pode, que é o passado, a gente vai colocar um acento. Então, ó, pode indica o quê? Indica o presente. Por exemplo, ela pode. Do jeito que está aqui, gente, é um presente. Ela pode pôr você na forma ou forma. Tudo bem? Agora, se eu quisesse me referir ao passado, tipo ontem, eu colocaria um acento. Beleza? Então, nós temos um acento diferencial até agora.
para indicar o quê? Para indicar, basicamente, o presente ou o passado. Mas é o presente e passado de qualquer verbo? Não, é só do pôde. Ou pôde, passado, pode, presente. Belezinha? O segundo e último acento diferencial, nós temos aqui para diferenciar o por. Afinal, por tem acento? Depende. Se ele for uma preposição, não terá acento. Ai, professor, quando que ele vai ser uma preposição? Olha, é mais fácil eu te ensinar quando ele vai ser um verbo. Então, quando ele for um verbo, ele tem o sentido, gente, de colocar. Quando ele for um verbo, aí haverá acento. Então, colocar. Então, haverá o nosso acento. Beleza? Então, por exemplo, Melissa pôde pôr ou pode pôr, se for o sentido, gente, de colocar, eu coloco um acento. Se não for o sentido de colocar, eu tiro o acento. Tá vendo como a frase fica estranha? Eu coloquei a frase estranha justamente para você perceber. Belezinha? Tranquilo. Então, se eu falasse assim, ó, ela pediu para eu pôr o bolo no fogão. Ela pediu para eu colocar. Ah, então tem acento. Agora, se fosse assim, ó, por você, eu vou até o fim do mundo. Tá no sentido de colocar? Não, então não coloca acento. Basicamente isso. Para finalizarmos isso aqui, eu tenho esta palavrinha. Afinal, gente, é forma ou forma? A língua portuguesa vai falar o seguinte: se você ficar na dúvida, você pode colocar um acento, mas esse acento vai ser um acento facultativo. Ou seja, ficou na dúvida se é forma ou forma? O que você pode fazer? Isso aqui, ó. Aí eu coloco. Tudo bem? Belezinha? Então se eu falasse para vocês assim, ó. Isso aqui, ó. Não vou ler não, se eu ler vai ficar fácil. E aí, forma ou forma? A forma de bolo, não, acho que tá mais para forma, né? Tá, mas ficou na dúvida? O que você faz? Você chega lá e faz aqui, ó. Pronto, só isso. Esse acento é um acento facultativo. Tudo bem? E para encerrarmos de vez a nossa aulinha, nós temos aqui o acento para marcar o plural. Esses dois verbos, gente, e os respectivos derivados, eles têm uma coisa bem comum. Ó. O brasileiro tem, o estrangeiro vem. Perceba que isso aqui é singular. Tá? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Isso aqui vai indicar o singular. Esses verbos estão no singular. Não sei por que ficou assim, né? Deixa eu apagar tudo aqui, fica mais fácil. Estes verbos, eles estão no singular. Professor, mas qual que é o plural destes verbos? Qual que é o plural? Bom, o slide ele não está indo muito com a minha cara, tá? Então você vai imaginar que ali eu tenha um destaque. Você já entendeu o que eu quero dizer para você? O slide não quer muito ir. Então olha só, presta atenção aqui. Os brasileiros têm. Tudo bem? Os brasileiros têm. Por que eu tenho esse acento aqui? Porque a palavra brasileiros está no plural. Professor, mas por que aqui na primeira não tinha este acento? Porque a palavra brasileiro estava no singular. Então é basicamente isso. Você vai acentuar quando a palavra, ou melhor, quando houver essa ideia do plural. Ah, professor, acho que eu entendi mais ou menos. Então vamos tentar escrever de novo isso aqui, ó. Presta atenção. Então, ó, o brasileiro tem que estudar. Ó, perceba que brasileiro, singular. Então aqui singular também. Agora, os brasileiros, plural. Então, para marcar o plural, o que eu coloco? Um acento. Perceba que a palavra tem, o plural não é isso aqui, ó. Tem. Não existe isso. Então, como não existe isso, a língua portuguesa coloca um acentozinho. Ou seja, esse acento marca o nosso plural. É a mesma coisa do verbo vem. Cuidado, gente. Esse verbo vem é o verbo vir. Tudo bem? Aquele verbo vir. Ir e vir. Ele foi, ele vem. Beleza? Não é o verbo ver, não. Isso aí é outra coisa. Então, presta atenção. O estrangeiro vem, singular. Os estrangeiros, ó o plural. Os estrangeiros vêm ao Brasil. Professor, precisa mudar a pronúncia? Tipo assim, o brasileiro tem, os brasileiros têm. Tem nada a ver com pronúncia, tá? É só para marcar, olha o nome, marca de plural. Então, cuidado na sua redação. Cuidado na sua redação. Por exemplo, se você fosse escrever que os brasileiros têm que estudar, e se você não colocasse esse acento aí, cara, já teria um problema de gramática. Pois é. Então cuidado com isso. Beleza? Para finalizarmos, você vai fazer uma questãozinha para mim. Você vai pausar o vídeo e você vai falar qual que você marcaria aí. E aí? A, B, C, D ou E?
Resposta, letra A, né, gente? Letra A. Olha lá o que a questão pediu. Ela quer uma oxítona. Opa, qual que é a regra da oxítona? Professor, mas agora a gente está falando de regras especiais. Galera, o que mais cai são as regras gerais, tá? Regras gerais. A, E, O e E. Tudo bem? Então a regra das oxítonas ou oxítonas, agora tanto faz. A, E, O e E. Então perceba que paletó tem acento, ó, oxítono terminado em O, oxítono terminado em O, oxítono terminado em E e O. Belezinha? Tranquilo. Aqui é a regra da oxítona? É. Aqui, que regra que é essa aqui, gente? É a regra do... A que acabamos de ver aqui, ó. Acabamos de ver. É a regra da marca do plural. Perceba que é totalmente diferente, tudo bem? Hífen tem acento por quê? Hífen tem acento porque é uma paroxítona que não termina, agora cuidado, A, E, O, I, em. Lembra aquele em? Aquele em que eu coloquei para você é EM, EM. EN pode, tudo bem? Vamos lá. Sair. Professor, sair é a regra da oxítona? Não, ó. Sa, I. Daqui para cá eu tenho o que? Eu tenho hiato e a segunda vogal é o I, então eu vou acentuar, beleza? Oásis. Oásis, paroxítona que não termina em A, E, O e em. Você, oxítona, capileva, oxítona, bacana. Paranaoxítona, tranquilo. No entanto, aqui lápis e régua nós temos paroxítonas. Amém, oxítona. Amável, não. Que eu tenho paroxítona. Filó, beleza. Aqui, beleza. Aqui, beleza. Eu vou destacar aqui pra gente ficar mais didático, né? Então, onde é e onde não é. Então, aqui não é, aqui não é, aqui não é e aqui não é. Cair, cuidado, gente. Cuidado, cuidado, cuidado. Cair é uma oxítona? É, mas não pertence à regra das oxítonas, mas sim dos hiatos, tudo bem? Aí é a mesma coisa. Ima, opa, ima. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho uma paroxítona, então também não dá. IPE, é. Abricó é também, beleza? Então a única que em todos são acentuados por serem oxítonos, resposta certa, letra A de amor, A de sua aprovação, beleza? Um forte abraço, até mais, tchau, tchau.